o nosso curso de consumo consciente. Estamos na unidade 2, né, e hoje é a aula 4. Ainda estamos falando sobre o nosso modelo, a parte inferior aqui, a parte submersa do modelo, na qual a gente está abordando os aspectos culturais, né? Então, aspectos abstratos, né, aspectos difíceis da gente compreender, porque é muito complexo. Nas 3 primeiras aulas eu coloquei bem essa questão da complexidade da cultura, né, que é algo que a gente às vezes não tem muita noção de como que ela nos influencia e como o grupo na qual a gente pertence, né, seja na nossa cidade, no nosso estado ou até no nosso país, como que ele tem uma influência muito grande sobre as nossas atitudes. Paralelamente, a gente tem ainda as questões internas, né? Então, o quanto tu tem de educação, e aí eu não falo de educação formal apenas, mas também de conhecimento que a gente agrega por meio da experiência, por meio da vida, né? Isso também é educação. E como isso influencia o nosso comportamento, como que faz com que a gente seja consumidores mais ou menos antenados em relação às questões ambientais, ok? Então a cultura ela tem um papel muito importante e particularmente a educação ambiental e tudo que a gente aprende sobre meio ambiente, tá? Hoje a gente vai falar sobre o chamado consumo colaborativo. É um termo muito novo, recente, mas ele é muito importante em tudo que a gente discute sobre consumo consciente. Veja o nome, consumo colaborativo. Colaborar, né? Ajudar um ao outro, ok? Então, mais ou menos o consumo colaborativo ou consumo compartilhado, também é um termo usado, é um fenômeno recente, está muito ligado hoje ao desenvolvimento de novas tecnologias, tá? E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre esse tema muito importante hoje e muito moderno. Então, a partir do livro da Gensky, né, Por que o futuro dos negócios é compartilhar? Então, esse termo compartilhar, provavelmente a maior parte de vocês, né, de nós, a gente está familiarizado com esse termo de compartilhar por meio das redes sociais, não é verdade? Por exemplo, a pessoa tem um Facebook, ela pode postar uma notícia e uma outra acha interessante e ela compartilha para os seus seguidores. A gente pode fazer isso também no Instagram. Tu posta ali e aí depois tu vai lá e compartilha. Tu gostou daquela postagem da pessoa, vai lá e compartilha. Então, compartilhar é um termo que a gente tem usado muito por causa das redes sociais. Então, essa autora ela fala, né, da futuro dos negócios é compartilhar. Então, a economia compartilhada, ela também é conhecida como economia mesh, por isso que tem o nome aqui do livro dela, consumo colaborativo ou consumo conectado, também são termos utilizados. O consumo colaborativo, ele baseia-se nas pessoas que trabalham de forma colaborativa, né? Colaborando uma com a outra. Como que é isso? Compartilhar ideias e práticas, gerar intenções, interações, né? Basicamente, toda vez que a gente usa uma rede social e divulga alguma informação, a gente está compartilhando ideias, não é verdade? Por exemplo, tu coloca uma informação sobre uma determinada cidade de um determinado país que tu visitou. Aí tu compartilha aquilo. As pessoas vão gostar, curtir, aprovar ou até não aprovar aquilo que tu está disseminando, mas tu está compartilhando as ideias. Vai gerar emoções, interações, né? Por isso que até o Facebook ele expandiu aquelas reações, né, para curtida, amei, não gostei, porque é uma tentativa de trabalhar essas interações do ser humano a partir de alguma coisa que é postado, difundido. Então as pessoas trabalham de forma colaborativa
no consumo colaborativo. O consumo colaborativo ele trabalha com 3 sistemas, né, produtos e serviços, mercados de redistribuição e estilos de vida colaborativo. A gente tem alguns, por exemplo, o eBay, né, funciona como venda de produtos. A gente tem o Mercado Livre também que trabalha com isso. Temos aqui o Uber, né? O Uber trabalha com a questão de caronas pagas, né? Então, a pessoa tem um aplicativo, né, o usuário, o motorista, e aí tu precisa de uma viagem, ao invés de tu pegar um táxi tradicional, tu vai entrar no aplicativo e solicitar uma viagem, informando o ponto de origem, o ponto de destino, o aplicativo vai te dar o valor daquela corrida, o motorista vai saber aonde está o usuário e aí é feito a viagem, né? E aí depois essa viagem ou vai ser paga em dinheiro ou por meio de cartão de crédito, ok? Então, o Uber, o Zipcar são formas de consumo colaborativo. Vejo que um está colaborando com o outro. Essa é a ideia. Um tem o carro, né, é motorista, e o outro precisa realizar a viagem. Então, por que não utilizar, né, o que interessa para um e o que interessa para o outro? Colaborativo. A gente tem alguns casos, por exemplo, o Airbnb, que é uma ferramenta interessante, um site interessante, na qual, por exemplo, tu vai fazer uma viagem para uma determinada cidade e aí tu vai alugar o apartamento ou a casa por uma curtíssima temporada. Uma noite, 2, 3, 4, uma semana, né? Temos aqui o Free Cycle, que é a mesma ideia, mas com bicicleta. O Couchsurfing, que é muito interessante também, que é aí tu não está alugando o apartamento como um todo, por exemplo, uma casa como um todo, como é a questão do Airbnb, mas um canto da sua sala, por exemplo, um sofá, né? A ideia do Couchsurfing é alugar um espaço da casa. Então tu continua morando lá, né? Continua com todos os teus afazeres, é como se tu estivesse colocando um hóspede que vai ficar na sala, né? E aí ele vai pagar por um valor. Então, todos esses 3 exemplos, vejam que é a ideia de colaboração, né? Alguém que tem algo para oferecer, seja o carro, no caso aqui do Uber, ou seja um produto de segunda mão, no caso do eBay, ou seja um apartamento, uma casa completa para curta temporada, ou seja uma bicicleta, ou seja até um cantinho da casa, né? Então alguém tem algo para oferecer e outra pessoa precisa daquilo, ou precisa da viagem, ou precisa da bicicleta, ou precisa do apartamento como um todo, ou precisa só de um cantinho do apartamento, né? Então essas 2 ideias, um colabora com o outro. Então o consumo colaborativo é um sistema socioeconômico construído em cima de compartilhamento de recursos humanos e físicos. Eu acho que esses exemplos que eu coloquei aqui ficou bem claro, não é? A respeito desse sistema que é construído para compartilhar esses recursos. Então, tu tem uma bicicleta, tu tem um carro que pode oferecer a viagem, tu tem um sofá, um cantinho da sala, ou o apartamento, tu está compartilhando esse recurso por um curto espaço de tempo, né? E aí a outra pessoa precisa daquilo. Então, o consumo colaborativo é a criação, produção, distribuição, comércio e consumo compartilhado de bens e serviços por pessoas e organizações. Ok? Tranquilo? Esse conceito? Então, consumo compartilhado, faço questão de falar sobre isso, consumo compartilhado de bens e serviços por pessoas e organizações. Vocês têm percebido como tem aumentado esse tipo de negócio? Então, o consumo colaborativo é o compartilhamento, o empréstimo, o aluguel, a doação, as trocas e o escambo, né? Que é como se fosse aí uma permuta. Então, o consumo colaborativo ele não é só a venda de alguma coisa,
né? Não é só assim, eu estou vendendo ou estou alugando determinado espaço para as pessoas por uma curta temporada, por exemplo. Mas ele pode estar relacionado à doação, à troca também, não efetivamente a esse empréstimo ou aluguel. Tá? Temos esse food sharing aqui, que é lá da Alemanha, né, mostrando produtos que são disponibilizados, produtos de uma determinada região, que são oferecidos para pessoas daquela região. Temos uma versão brasileira, que é o Comida da Gente. Né? Temos outros exemplos. Temos o BlaBlaCar, né, que é tipo um Uber, mas ao invés de fazer viagens mais dentro da cidade, ele faz viagens intermunicipais. Então, por exemplo, tu está numa cidade do interior e precisa viajar para a capital, a pessoa disponibiliza, fala o seguinte, olha, eu estou saindo aqui dessa cidade do interior às 8 da manhã e estou indo para a capital. Né? Eu tenho 3 lugares no meu carro. Então ele bota lá no aplicativo, as pessoas que têm interesse, elas sabem o valor da viagem, o horário de início e o provável horário de chegada. Então ele consegue ocupar os assentos do carro, né, por meio desse aplicativo. Então o BlaBlaCar faz esse trabalho. A gente tem outros tipos aqui de aplicativos, né? Temos o Uber, funciona, também pode funcionar intermunicipal, e a ideia do consumo colaborativo nesse caso é aproveitar esse recurso, né, da melhor forma possível, otimizar esse recurso e gerar ganho para todas as partes. Então, por exemplo, num sistema tradicional, antes tu vai ter um motorista e todo o restante do carro, né, o espaço vazio. Na ideia de carpooling, né, dessa carona que é paga, tu vai ter o depois, quer dizer, ele vai ter a companhia de outras pessoas, muitas vezes estranhas, né, mas que vão pagar por aquela viagem. Quer dizer, no final das contas, ele iria executar da mesma forma a viagem, mas agora com um ganho financeiro. Por outro lado, essas pessoas de repente iriam ter que viajar de outra forma, iriam pagar mais, e aí por meio desse sistema de carona compartilhada, elas vão pagar um valor menor. É lógico, gente, que esse sistema demanda muita confiança também, confiança do motorista em colocar pessoas estranhas em seu veículo, confiança dos usuários de pegar uma carona paga, né, em um carro, em um veículo, com um motorista que ela não conhece, que ela não sabe quais são as suas reais habilidades, né? Então todo esse sistema ele tem que ter uma certa confiança de ambas as partes, ok? Então tem prós e contras, como quase tudo na vida. Então isso é chamado de carpooling, né? Temos o car sharing, que no caso é o aluguel de carros. Então tem uma famosa empresa brasileira que trabalha muito com isso, né, que é a Localiza, que aí a ideia é diferente do que faz o Uber ou o BlaBlaCar. Né? Não é tu pegar uma carona com o motorista de um determinado veículo, não. Aqui é tu dividir o carro. Então tu vai pegar um carro, né, vai alugar ele, por exemplo, hoje, o dia todo ele está na tua mão, no final da tarde tu vai entregar para a empresa e aí vai fazer o pagamento, ou o pagamento é feito antes, depende do que é combinado, e aí no outro dia esse veículo será alugado por outra pessoa. Então tu está utilizando o mesmo recurso, o veículo, ele vai ser ao longo do tempo utilizado por várias pessoas diferentes. Né? Ao invés dessa pessoa, por exemplo, ter que comprar um carro, tu vai fazer uma viagem em determinada cidade. Aí chegou lá com tua família, tu viajou de avião, porque fica em outro país ou outro estado, por exemplo. Aí tu tem alguma opção. Tu tem, por exemplo, a opção de pegar um Uber, né? E aí fazer as viagens
com um motorista estranho. Eu preciso que o senhor nos leve até tal ponto turístico. Ele leva, tu desce do carro, faz o pagamento, ou desconta no cartão de crédito e vocês fazem passeio no ponto turístico, depois chama pelo aplicativo um outro Uber. Ou então, se a pessoa quiser um pouco mais de privacidade, ela aluga um carro, roda durante o dia todo ou durante a semana e depois entrega. Então são conceitos diferentes. Aqui é o carpooling e aqui é o car sharing. É compartilhar o carro, mas cada um vai ser responsável, né, pela condução do automóvel. Então é o car sharing. Um outro sistema interessante na economia compartilhada ou consumo colaborativo é o chamado coworking, que é o modelo comunitário que reinventa o mercado de trabalho. Então tu vai ter um ambiente na qual tu vai ter diferentes baias ou setores, né, em que tu vai ter profissionais diferentes, de empresas diferentes ou profissionais autônomos diferentes, eles estão compartilhando o mesmo ambiente. É como se eles alugassem, por exemplo, aqui, olha, no coworking, esse aqui aluga esse determinado espaço no ambiente de trabalho com essa prateleira. Esse aqui aluga um outro espaço com essa outra prateleira. Essa aqui aluga um outro espaço. Para esses tipos de profissionais, pode ficar muito mais em conta alugar esse espaço no escritório do que alugar um escritório inteiro. Essa é a lógica. E isso se chama coworking, tá? É uma outra modalidade. Quem aluga o espaço talvez vá ganhar, no final das contas, mais, porque vai alugar para várias pessoas, cada pedacinho do escritório. E para quem aluga aqui também é interessante, porque provavelmente tu vai pagar um valor menor. Temos o crowdfunding, que é a popular vaquinha, né? Então tu entra, tu cria num site, por exemplo, esse vaquinha, né? Tu cria lá dizendo que eu preciso, por exemplo, hoje é feito muito, né? Eu que sou escritor, é feito muito para lançamento de livros. Então eu coloco lá, olha pessoal, eu vou lançar eu escrevi um outro livro e eu preciso de recursos para publicar esse livro. Então quem pagar, por exemplo, R$40 vai ter direito, depois, lá no final, depois que eu fizer o livro, vai ter direito a um exemplar desse livro. Mas quem pagar R$50 vai ter direito ao mesmo livro e mais 3 marca-páginas. Quem pagar R$80 vai ter direito a 2 exemplares do livro, 5 marca-páginas e vai ter direito também a um encarte especial que eu vou fazer e vou colocar no livro. Quem pagar mais vai receber um pacote de benefícios maiores. Então, o crowdfunding trabalha um pouco relacionado a isso, ao que a gente popularmente chama de vaquinha. E aí ele pode ter esse intuito, no caso de levantar recursos para uma finalidade, como, por exemplo, a publicação de um livro, ou pode ter também uma outra intenção social, humanitária, alguém que precisa fazer um tratamento de saúde, tu tentar levantar recursos. Então, essa popular vaquinha também é uma forma das pessoas colaborarem. Geralmente, ela está relacionada com algum benefício. Como eu falei, paga os R$40 e recebe o livro como brinde, ou recebe outros benefícios, outros pacotes de benefícios, porque a pessoa está colaborando com a outra e ambas vão receber alguma coisa. Mas também no caso de ações sociais, não deixa de ser uma possibilidade da pessoa contribuir e ter uma atitude nobre, né? Então também se trabalha isso. Temos o chamado crowdsourcing, que é trabalhar fontes, né? Trabalhar informações. Então um exemplo interessante é a Wikipédia, que é uma enciclopédia livre, na qual a pessoa os usuários é que vão construindo essa enciclopédia, essa série de informações que nos são dadas. É lógico que aí precisa ter um crivo, né? Um cuidado grande com a veracidade
das informações, né? Então os usuários têm ali que saber o que estão colocando, mas aí tu vai construindo uma determinada enciclopédia. No passado existiam grandes enciclopédias, né? Por exemplo, a enciclopédia Barça, na qual as pessoas compravam aqueles grandes volumes para elas ter acesso a informações. Hoje tu entra no Wikipedia e tu vai ter ali algumas informações, pelo menos iniciais. É lógico que tem que se tomar um cuidado muito grande com a fonte, mas muitas vezes o Wikipedia se torna o primeiro contato sobre aquele assunto que tu quer ter, e aí a partir da Wikipedia tu vai buscar outras fontes, livros, revistas, sites, para te dar embasamento sobre aquela informação que tu quer ter, né? Então é a colaboração na divulgação de informações. Então o consumo colaborativo ele ganha espaço pois ele resolve necessidades, facilita o acesso a bens e experiências que antes passava somente pela compra. Então, naqueles exemplos lá que eu passei do car sharing e do carpooling, tu não precisa comprar o carro. Tu pode efetuar a viagem ou com um empréstimo, um aluguel do carro, né, ou com o pagamento apenas da viagem, né? Então ele facilita o acesso, te dá novas experiências que não passam somente pela compra. Essa é a ideia do consumo colaborativo. É uma boa ideia porque, além de ser uma prática sustentável, contribui para o fortalecimento da economia, ok? Bom, então finalizamos mais essa aula. Vocês têm meus contatos aí, né? O Instagram, o Facebook, o nosso site, o site administraçãoverde.com.br e os nossos 2 canais do YouTube. Relembrando, peço que vocês se inscrevam nos canais para que assim que a gente tiver novos vídeos, vocês sejam notificados e possam acessá-los, ok? Então, essa aula sobre consumo colaborativo é muito interessante, é muito importante, é algo muito atual, né? E aí eu sugiro que vocês procurem saber um pouco mais de informação, conheçam um pouco mais desses aplicativos que certamente facilitam a nossa vida, ok? Então, até a próxima aula, até lá!